Não é interessante? Qualquer coisa que você diga voluntariamente pode ser usada contra você. Qualquer coisa que você revele pode ser usada contra você. Isso não é o que aconteceu com José no Antigo Testamento? José foi escolhido por Deus, e ele voluntariamente contou para os seus irmãos o que Deus tinha revelado a ele e o que aconteceu? Eles usaram isso contra ele. E se eu te dissesse que existem segredos que os escolhidos de Deus nunca devem revelar? Sim, até os filhos de Deus devem ter certas coisas que nunca revelam. O silêncio te torna menos previsível e, portanto, menos vulnerável. Eu até diria que o silêncio pode ser uma forma de proteger seu coração e seus planos, porque nem todo sorriso tem boas intenções, nem todos os aplausos significam felicidade genuína por você, e nem todos que ouvem têm intenções puras. Alguns estão ouvindo para usar isso contra você. Então, como filhos de Deus, vamos falar sobre algumas coisas que você nunca deve revelar. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você não deve revelar para qualquer pessoa está relacionada às suas primeiras vitórias e conquistas, a menos que o Espírito Santo o inspire a falar e testemunhar. Seja muito cuidadoso com quem você conta sobre suas realizações e vitórias. Quando Deus lhe concede favor em um determinado campo, em seu negócio ou em sua carreira, nunca corra para anunciar isso para os outros. Quando Deus o promove, quando Ele abençoa você, quando Ele fizer você progredir em alguma área de sua vida, não corra para anunciar isto nas redes sociais. O Salmo 23, no verso 5, nos diz: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A Bíblia nunca diz para você anunciar as bênçãos que Deus lhe deu. Não, é Deus quem prepara uma mesa para você na presença de seus inimigos. Quando o rei Saul foi ungido, o profeta Samuel lhe disse em 1 Samuel, capítulo 10, Uma vez que estes sinais se cumpram, faze o que achar melhor, pois Deus está contigo. Ele não o encorajou a divulgar nada publicamente. Era um segredo sagrado. Então, se você experimentar uma mudança repentina, um movimento repentino de Deus que leva você para um outro patamar, não fique se gabando e revelando a todos desnecessariamente. O diabo coloca pessoas em sua vida que estarão lá apenas para planejar sua queda. Portanto, tenha cuidado com o que revela e para quem revela. Em segundo lugar, o que Deus revelou a você, ou colocou em seu coração, por exemplo, pode ser um desejo de fazer uma viagem missionária, e você começa a fazer planos, ou talvez sonhe em ser a pessoa da sua família a abrir e administrar um negócio para si mesmo. Aprenda esta lição. Seja muito cuidadoso ao revelar seus planos e sonhos futuros. O diabo usa pessoas. O diabo usa demônios. Você não apenas deve ser cuidadoso, mas também levar em oração quando se trata de saber em quem você deve confiar. Não dê munição para a pessoa errada sabotar você. Provérbios 29, versículo 11 diz: O homem insensato revela logo toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Devemos prestar atenção à sabedoria neste provérbio. Sim, você pode estar feliz e animado com o que Deus colocou em seu coração, mas lembre-se do aviso que nos foi dado nesse sábio conselho deixado por Salomão. Os planos que você tem e os sonhos que você tem são como bebês que precisam de proteção e cuidado durante suas fases iniciais e frágeis. O compartilhamento prematuro pode abrir espaço para mal-entendidos, ceticismo e ataques no momento errado. Em vez de buscar validação pública e vã, comprometa silenciosamente suas visões em oração a Jesus Cristo. Deus pode levar você a compartilhar certas questões com algumas pessoas confiáveis que orarão com você. Você precisará aprender a administrar todas essas questões com sabedoria. Há um certo nível de segurança no silêncio. Em terceiro lugar, uma das coisas mais importantes sobre as quais você deve ter muito cuidado em revelar está relacionada com os assuntos que acontecem dentro do seu lar. Todos em algum momento enfrentamos problemas conjugais, preocupações com a saúde, pressões financeiras, conflitos relacionais com filhos ou outras questões sensíveis. Nunca devemos expor descuidadamente o que acontece dentro de casa. O livro de Provérbios nos diz que a mulher sábia constrói sua casa, mas a insensata derruba a sua com as próprias mãos. Na carta escrita para os Efésios, somos instruídos pelo apóstolo Paulo: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tanto o homem quanto a mulher na casa têm um papel a desempenhar, que é estar unidos.
É o plano de Jesus para o marido ser um cobertor no lar e amar de forma altruísta. E a palavra de Deus chama a mulher sábia a construir sua casa e não destruí-la. Tudo isso pode ser parcialmente alcançado mantendo assuntos familiares privados. Nem tudo o que acontece entre você e seu cônjuge deve ser público. Mesmo que tenham desacordos, é sempre melhor lidar com isso dentro de casa primeiro. Você não deve se tornar um espetáculo público para os outros. Encorajo você a encontrar conselheiros piedosos e confiáveis, pessoas que têm integridade e que podem ajudá-lo e encorajá-lo em oração. Não torne sua família vulnerável ao expor suas imperfeições diante de uma audiência que procura falhas. Como sacerdote sobre sua casa, resolva questões privadamente e proteja seu círculo íntimo de exposições desnecessárias. Assuntos familiares exigem sabedoria e privacidade. Não engula a isca do inimigo em direção ao ressentimento ou amargura contra entes queridos. Evite difamação que envenena a forma como os outros observam sua família. Qualquer problema que tenham é uma oportunidade para estender mais graça e perdão um para o outro. Jesus Cristo deseja curar e restaurar relacionamentos e famílias. Mas em um contexto de amor e sigilo, ele não deseja expor dramas familiares de ninguém. Aprenda a se conter em vez de compartilhar sobre seus problemas com pessoas que não têm interesse algum no bem-estar da sua família. Na verdade, existem pessoas que escutam você, escutam sobre seus problemas, e no fundo elas estão torcendo para que tudo fique cada vez pior. A quarta coisa que você nunca deve revelar são seus encontros espirituais íntimos com o Espírito Santo. Isso pode ser sonhos e até visões que Deus lhe dá, a menos que você seja orientado pelo Espírito Santo a compartilhar um testemunho para encorajar outros. Muitos momentos profundos com o Senhor são destinados apenas para você. Não transforme rapidamente experiências que você teve com o Espírito Santo em conversas casuais. A visita que Maria recebeu anunciando sua gravidez imaculada foi um segredo revelado apenas mais tarde, quando o Senhor permitiu. João foi instruído a não escrever sobre os trovões que ouviu em Apocalipse 10, versículo 4. Paulo experimentou um arrebatamento inexplicável com visões que ele relata na segunda carta escrita para os Coríntios, no capítulo 12, onde ele mesmo admitiu que ninguém tem permissão para contar. Algumas coisas que Deus nos revela são como bebês ainda se desenvolvendo no útero. Se forem paridos prematuramente, entram na atmosfera errada e não sobreviverão. Não sobreviverão às palavras de desencorajamento dos outros e ao espírito de dúvida que vem dos descrentes. Honre o Senhor mantendo a intimidade privada. Que o Senhor nos conceda sabedoria para saber quando falar com ousadia e quando cultivar um prudente silêncio interior diante dele sozinho. A segurança, poder e beleza em aprender a sagrada arte de guardar seu silêncio. Encontramos muitas pessoas em nossas vidas. Amigos por uma temporada, amigos para a vida toda, conhecidos e colegas com os quais temos relacionamentos razoáveis. Mas aqui está a questão. O diabo é malicioso. Se ele não pode infiltrar e invadir pela força, ele fará isso pela decepção e inadvertidamente através de seu consentimento. Uma das maneiras que ele tentará obter seu consentimento sem que você perceba é através de nossa rede de relacionamentos. Se o diabo pode plantar alguém em seu círculo íntimo, então ele sabe que tem uma boa chance de influenciá-lo a fazer o errado. Ele sabe que você é muito mais propenso a ser receptivo quando alguém próximo está incentivando você a fazer o errado, ainda mais se essa pessoa estiver ajudando, assistindo e permitindo. Então, é necessário estar alerta a todos os sinais de que alguém em sua vida pode ter sido plantado pelo diabo para afastá-lo de andar com o Senhor. O primeiro sinal que você deve procurar é provavelmente o mais óbvio. Essa pessoa incentivará você a fazer coisas erradas. O inimigo sempre planta pessoas que incentivam e aplaudem você. Este é o tipo de pessoa que o encoraja a ir a lugares onde você sabe que não deveria ir. Este é o tipo de pessoa que o instiga dizendo: não há nada de errado com um pouco de diversão de vez em quando. Eles dirão: pare de ser tão rígido, pare de ser tão santo. Uma bebida não vai te tornar um pecador. Esta pessoa é perigosa, é uma ameaça à sua salvação. A nova versão internacional de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 e 34 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Como más companhias corrompem bons costumes?
Bem, elas incentivam você a fazer a coisa errada, incentivam você a pecar, tentam fazer você comprometer sua integridade. São o tipo de pessoa que dirá coisas como, tudo bem de vez em quando. Mas cuidado, este é o tipo de má companhia que corrompe. Eles o pressionam e o puxam para o pecado, e como filhos de Deus, uma vez que identificamos tais pessoas em nossas vidas, precisamos nos separar delas. Agora, o segundo sinal de que alguém em sua vida foi plantado pelo diabo é que eles tentam controlar e manipular você. Pense assim: Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria, em sua majestade e glória, Ele não o controla, Ele não o força a fazer nada. O Espírito Santo pode convencê-lo, mas convicção no coração e manipulação são duas coisas muito diferentes. Quando você encontra alguém que tenta controlar você, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Deus lhe deu livre arbítrio, deu-lhe a capacidade de fazer escolhas, e toda vez que alguém tenta tirar isso de você, toda vez que alguém tenta impor sua vontade sobre você, está sendo usado pelo diabo. Se você olhar ao longo da Bíblia, verá que qualquer pessoa que tinha esse espírito de controle foi usada pelo diabo. Jezabel tinha esse espírito controlador, quando por diversas vezes controlou o rei Acabe e o fez andar por caminhos pecaminosos que distanciaram ele do Senhor. Nabucodonosor tinha esse espírito. Na verdade, era tão forte nele que ele construiu uma estátua de ouro de si mesmo e exigiu que todos se curvassem e a adorassem. Quando 3 jovens hebreus, chamados Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram, ele os lançou em uma fornalha. Esse é um espírito maligno e controlador. Se você identificar esse espírito em alguém dentro do seu círculo íntimo, eu encorajo você a se afastar, a se separar. É assim que você estará protegido. O terceiro sinal de que alguém foi enviado pelo diabo é o que eu gostaria de chamar de facilitador. O facilitador é realmente usado pelo inimigo, porque essa pessoa vai além de encorajá-lo a pecar, vai além de manipulá-lo para pecar, ela fornece os recursos para você pecar. O facilitador dará dinheiro ao viciado para alimentar seu vício, convidará o homem casado para um evento com mulheres solteiras e o ajudará a mentir para sua esposa, dizendo que estará fora da cidade por alguns dias por causa do trabalho. Se você é dado à luxúria, o facilitador tornará possível para você agir conforme essa luxúria. Os facilitadores facilitarão e fornecerão os recursos e tudo o que for necessário para você fazer o que não deveria fazer e estar onde não deveria estar. O facilitador é uma pessoa perigosa porque ele fará de todo o possível para você pecar. Jesus deu um aviso muito sério para aqueles que incentivam outros a pecar. Aqui está o que Marcos capítulo 9, verso 42 diz: Mas quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e o lançassem no mar. São palavras fortes para ilustrar a gravidade da punição que seguirá se alguém levar outros ao pecado. Portanto, tenha cuidado, avalie seu círculo íntimo. Há alguém que o capacita a pecar? Porque se houver, essa não é a pessoa com quem você deveria estar. Agora, o último tipo de pessoa que você precisa evitar é o desencorajador. O desencorajador é aquele que o afasta de Jesus Cristo, que faz você questionar sobre quem é Jesus. O desencorajador pode não necessariamente capacitá-lo a pecar ou incentivá-lo a pecar, mas aqui está o que eles farão. Eles o convencerão a não participar daquele grupo de estudos bíblicos às quartas-feiras e lhe dirão que não existe necessidade de você participar daquela reunião de oração. Eles lhe darão 1001 razões pelas quais você deveria assistir ao jogo ou comparecer a este evento, e vão dizer como perder um culto não fará mal algum. Este é o tipo de má companhia que você não quer por perto. O desencorajador questionará seu pastor, apresentará o caso de como a igreja é apenas sobre lucro, destacará como as pessoas da igreja o tratam. Eles destacarão tudo de negativo, tudo o que puderem. Portanto, esteja ciente. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Eles nunca lhe dirão que não existe igreja perfeita. Nunca lhe dirão que se você continuar perdendo e negligenciando sua vida de oração, você não progredirá como cristão, que você será impotente como cristão. No geral, oro para que você seja vigilante contra pessoas que o incentivam a pecar, que o capacitam a pecar. Mantenha distância desses tipos de pessoas. A má companhia corrompe bons hábitos. Ore para que Deus exponha cada indivíduo que foi plantado pelo inimigo em sua vida.
Mas especialmente ore para que Deus o guie a pessoas que sejam fortes na fé, para que vocês possam se fortalecer mutuamente e se encorajar nas coisas do Senhor. A Bíblia faz várias referências sobre os tipos de pessoas das quais você não deve se aproximar, e antes de prosseguir, reserve um momento para refletir. Deus aprovaria todos os que estão em meu círculo de amizade? O Salmo de número 1, no versículo 1, oferece uma visão sobre os companheiros adequados para nossa jornada, pois declara: bendito é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Neste versículo reside uma sabedoria profunda e direcionamento, pois a verdadeira felicidade acontece para aqueles que discernem seus companheiros, seu curso e sua companhia. Reflita sobre aqueles ao seu lado. Com quem estou caminhando? Em qual caminho estou permanecendo? Com quem de fato tenho tido comunhão? Identifique os elementos ímpios a serem observados. Aqueles moralmente desviados, aqueles ativamente malévolos, aqueles imersos na maldade ou na iniquidade. Proteja e nutra sua fé e salvação, pois seguir o conselho dos ímpios é colocar em risco a própria libertação e crescimento espiritual. Agora, esse ensinamento não quer dizer que você não pode ou não deve interagir com incrédulos. Muito pelo contrário. Devemos ministrar a eles e mostrar-lhes o amor de Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia deixa claro que não é aconselhável seguir o conselho deles, o que significa compreender que suas orientações ou conselhos não são os que devemos acatar como verdade para nossas vidas. E sobre isso, somos informados várias vezes. 1 Coríntios, capítulo 15. No verso 33 nos diz para não sermos enganados. Más companhias corrompem bons costumes. Provérbios 13, no verso 20, diz que quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Todas as pessoas que você encontra têm um certo caráter. Alguns têm um caráter ruim e exibem traços tóxicos, enquanto outros são o oposto completo e têm um caráter sólido e piedoso. Essas são as pessoas que exibirão o fruto do Espírito. Eles vão encorajá-lo, orar com você, mostrar um amor piedoso e terão um espírito doce. No final do dia, precisamos ser homens e mulheres de oração capazes de discernir o que está ao nosso redor, porque temos que proteger a nós mesmos. Você não pode simplesmente permitir que qualquer pessoa entre em sua vida. Observe o caráter delas. Estude o caráter delas, porque de uma forma ou de outra elas terão um impacto sobre você. As pessoas podem ter um impacto sobre você. Algumas pessoas são honestas, enquanto outros são enganosos. Alguns são confiáveis, enquanto outros são mentirosos. Alguns têm uma grande ética de trabalho, enquanto outros são preguiçosos. Seu caráter influenciará aqueles ao seu redor para o bem ou para o mal, e da mesma forma, o caráter daqueles mais próximos a você irá influenciá-lo para o bem ou para o mal. Então, aqui está a questão. Com quem quer que você decida andar, com quem você decida formar uma amizade, recuse-se a ser desviado, recuse-se a ser influenciado, recuse-se a ser levado para longe da verdade e para o erro e pecado. É uma via de mão única quando nos associamos com pessoas malignas, e essa via de mão única leva você da pureza à contaminação, da santidade ao pecado, das trevas à luz, do valor à corrupção e decadência. Quando se trata de com quem devemos ou não devemos nos associar, a Bíblia é clara. Nos é dito para não nos unirmos com descrentes. Que comunhão há entre a justiça e a maldade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Homens e mulheres de Deus, devemos sair do meio deles e ser separados. Devemos escolher cuidadosamente nossas companhias, buscando aquelas que nos conduzam à justiça, à luz e à verdade. Não podemos nos permitir ser arrastados para longe da fé e dos princípios que conhecemos serem verdadeiros. Devemos permanecer firmes em nossa convicção e não ceder à pressão daqueles que nos rodeiam para desviar do caminho correto. Lembre-se sempre de que somos chamados a ser luz no mundo, a ser sal da terra. Não podemos cumprir esse chamado se estivermos comprometidos com aqueles que estão em oposição à vontade de Deus. Portanto, escolha sabiamente suas amizades e associações, pois elas moldarão seu caráter e influenciarão seu destino espiritual. Que você seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo para discernir e seguir o caminho da retidão, independentemente das influências ao seu redor. Certamente que em muitas ocasiões não será fácil encontrar um amigo
que de fato seja confiável. Mas quero lhe alertar através desse vídeo que existe um verdadeiro amigo em quem você pode confiar, que está de mãos estendidas para você o tempo todo. Ele deseja ter um relacionamento sólido e constante com você. O nome dele? Jesus Cristo. Quem sabe você tem levado uma vida de muitos pecados, de vícios e de imoralidade. E provavelmente essa vida que você tem levado não tem contribuído para o bom relacionamento que você precisa ter com Jesus. Se esse é o seu caso, e você deseja mudar de vida, se você deseja se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso sólido não comigo, mas com Jesus que deseja ser o seu verdadeiro e melhor amigo, eu convido você a fechar os seus olhos por alguns poucos segundos e fazer a seguinte oração junto comigo. Querido Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo hoje dos meus pecados e quero nesse momento, em um ato único de fé, fazer uma aliança com o Senhor. Quero declarar que a partir de hoje, vou servir ao Senhor pelo resto dos meus dias nessa terra. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração junto comigo, vou pedir que você escreva nos comentários: eu aceito Jesus, pois eu vou orar por você. Se você já havia aceitado Jesus antes, deixe nos comentários o nome da sua cidade e a sua igreja. Nos ajude a anunciar a mensagem prática do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários sua opinião e sugestão para novos vídeos. Que Jesus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.